Então, bora lá. Hoje a gente vai aprender sobre os advérbios de frequência, né? A gente estava vendo alguns e agora a gente vai dar uma revisada e vai ser um breve resumo aqui, já que a primeira parte da aula a gente perdeu para quem não estava. Vou fazer um breve resumo agora e qualquer dúvida me mandem no grupo. Então, olhem lá, vocês estão vendo aí na tela? Estão vendo aí a tela branca? Sim, Tá. Continuam vendo a tela branca, certo? certo. Azul agora. Tá vendo a tela azul, Letícia? Sim. Então, bora lá. Só estou confirmando porque aquela hora deu erro. Então, um breve resumo aqui para quem perdeu a primeira parte da aula e deu um erro e não gravou. Então, olha lá. A gente está falando de advérbios de frequência. Advérbio ou adverbs em inglês são palavras que vão dar uma característica para o verbo, vão dar uma informação a mais sobre o verbo, vão adicionar algo sobre o verbo. Então, quando a gente fala de advérbios de frequência, é algo que vai ser adicionado para explicar a frequência dessa ação, a frequência desse verbo. Então, se eu falo, eu bebo água, eu nunca bebo água, é uma coisa. Eu bebo água todos os dias, é outra coisa. Eu sempre bebo água, é outro significado ainda. Eu bebo água frequentemente. Já fica com uma cara de que não é todo dia, não é toda hora, mas você bebe com uma frequência alta. Então, frequentemente, sempre e assim por diante são advérbios no português e agora a gente vai ver eles no inglês. No inglês, pode ser chamado adverbs of frequency, que é o quê? Esse of, que perguntaram no começo da aula, a Letícia perguntou. Esse of aqui é para indicar a preposição de. Então, advérbios de frequência, adverbs of frequency, certo? E também pode ser chamado de frequency adverbs. Então, o que que eles vão indicar? A frequência com que está ocorrendo determinada ação. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Reparem que essa seta aqui indica a frequência. Então, por exemplo, se é algo que você faz sempre, é algo que você faz always, always, 100%. Vou na academia de domingo a domingo, always. Agora eu vou na academia de domingo a sexta, não vou no sábado. Então, você vai usually ou normally, certo? Aquela hora na aula a gente estava falando justamente sobre isso, e eu vou escrever para vocês aqui. Quem puder me manda no chat um oi, que daí eu já vou dar um exemplo para vocês. Então, aqui, ó. Always, sempre. Usually, normally, usualmente, normalmente. Often, que é essa ideia de com frequência. Obrigada, Letícia, por mandar. Sometimes, é o às vezes, tá? É o nosso 50%. Occasionally, que é ocasionalmente, então só em ocasiões especiais, por exemplo, então já cai bem menos que 50%. Hardly ever ou rarely são ideias de que tem uma raridade desses acontecimentos. Acontece praticamente nunca, mas acontece. Então é o raramente. E o never é que nunca, é 0%, tá? Basicamente é isso. Então falaram aqui o exemplo. I go to the. I go to the gym. Essa é a frase. Eu vou à academia. Agora, se eu vou colocar a frequência, onde eu vou colocar a frequência? Olhando esse quadro aqui, que eu mostrei para vocês na anterior, esse quadro mostra o seguinte: a gente tem os verbos de modo geral, que vai ser o sujeito, que é aquele que faz a ação, o advérbio em seguida, que são essas palavrinhas, e o verbo a seguir. A exceção vai ser justamente com o verbo to be, que é o sujeito, que é quem faz a ação. O verbo to be vai vir antes do advérbio. Karen, como assim? Vamos ver os exemplos que ficam mais fáceis. Eu, usualmente, normalmente, jogo videogame. Então, I usually play video game. Video. Com o D aqui, não é vídeo. Em algumas partes do Brasil a gente fala vídeo, né? Então, I usually play video game.
Esse usually é o normalmente, é o geralmente. Quer indicar 100%? Não. Ele indica um quase 100%, uma frequência alta, mas não chega a ser 100%. Então, ele está ali no grau 2 assim, de frequência, digamos assim. Se eu voltar no exemplo anterior, eu falei que era sujeito, advérbio, verbo. Então, olhem lá. Sujeito, I, é quem faz a ação. Advérbio é o usually. E o verbo tá aqui, ó, em negrito, play. Agora, voltando aqui, quando eu falei que fazia com o verbo to be, era o inverso. Ficava o sujeito no começo, como o de cima, porém o advérbio aqui vinha antes do verbo. Já nesse caso aqui, do verbo to be vai vir depois. Então, olhem lá. We are never on time. Se fosse um verbo aqui que não fosse o verbo to be, esse advérbio que é o never estaria antes, estaria aqui, logo depois do we. Porém, como é o verbo to be, ele vai vir depois, porque a ordem com o verbo to be é sujeito, verbo to be, advérbio. E os verbos, em geral, vai vir depois do advérbio, que é o caso aqui do primeiro exemplo. Então, I usually play video game. We are never on time. Então, quando eu falei para vocês, I go to the gym, no meu caso é uma mentira. Eu não vou para academia. Então, eu vou colocar I never go to the gym. E quem é que falou também que não ia à academia nunca? Foi a Elidriele, né? Isso. Então, ela é do meu time. Então, ela vai falar I never go to the gym. Lembrando que é gym. Você fecha a boca aqui, gym. Porque se for gin, é o de bebê, é o gin que a gente está acostumado no Brasil. Então, é gin, e aqui de academia, gym. Gym. Fecha a boca. Tá, é diferente de mim, diferente da Elidriele, a Letícia e a Berna, né, se eu não estou enganado, haviam dito que elas vão de segunda a sexta, por exemplo. Vão 5 vezes na semana. 5 vezes de 7 dias é uma frequência alta, certo? Então, como que elas falariam essa mesma frase? I usually go to the gym. Ou também, I normally go to the gym. Essa é uma palavra que a gente usa bastante, né, no português, normalmente, normally. Usualmente, a gente já usa menos, mas no inglês eles usam até mais que o normally, tá? I usually go to the gym. Alguém aqui vai na academia ou faz alguma coisa meio a meio, assim? Às vezes sim, às vezes não, tá no às vezes, tá ali no 50%. Vamos ver aí, No alguém aí sábado, Quem? Desculpa? no sábado eu vou. Ah, você vai no sábado na academia, Adri? Uhum, Só no sábado? só no sábado. A Adri já é um pouquinho melhor que nós, Adri. Um pouquinho melhor. Então, vamos ver aonde que a Adri estaria aqui se a gente fosse pensar no grupo de frequência. Deixa eu pôr com a seta aqui para ficar mais fácil para vocês. Deixar isso aqui, que senão vocês vão ficar vendo. Tá. Aqui, vamos lá. Ela falou que ela vai uma vez por semana. Uma vez, Também só faço 30 minutos. 30 minutos já é um dia, minha filha. Está melhor do que eu e Lidriele. Então, olha lá. Se for olhar no seu caso, o seu não é nunca, não é never. O seu caso já entraria aqui, ó. Hardly ever ou rarely. Então, no caso, você montaria assim. I hardly ever go to the gym. Entende? Porque tem aí uma frequência rara, mas tem. Talvez até, vamos pensar assim, como é academia, uma vez por semana já são 4 no mês, talvez até caberia um occasionally. Vamos pensar assim, é bem preguiçoso, a gente caberia esse aqui, occasionally. Mas o occasionally talvez assim, ó, vamos pensar uma pessoa que não bebe bebida alcoólica, mas ela bebe em casamentos ou em formaturas, em festões, assim, fim de ano. Então é um occasionally porque é literalmente voltado para ocasiões.
Ou agora, tipo, é uma ocasião ou outra na vida. Aí já colocaria esse penúltimo. O hardly ever ou rarely, certo? Então, vamos lá. Hum. Esses advérbios, conforme eu falei, eles são alguns dos que são utilizados no inglês, tá, gente? Porém, ele existe ainda outros que a gente vai ver a seguir, como por exemplo, frequently, now and then. Então, essa é a sequência, vocês já entenderam a sequência, certo? Aí agora a gente vai ver aqui essa tabelinha que vocês devem estar vendo aí. Olhem aí, aqui nós temos vários, ó. Never, every hour, constantly, daily, deixa eu pôr a minha bolinha aqui, daily, yearly, occasionally, rarely, hardly ever, seldom. Esse seldom é mais utilizado ainda do que esse rarely. Esse rarely é até difícil de falar, né? Acho que até por inglês. Então, eles usam mais esse aqui, ó, seldom, tá? Então, seldom, every day, ever, frequently, generally, regularly, usually, scarcely. Eu vou falar a verdade que esse aqui, ó, eu nunca vi aplicado, mas em texto, em livros, coisas, textos mais profundos, talvez seja mais comum, mas eu não escuto muito falar, tá? Só coloquei aqui para vocês verem. Always, often ou often. Pode falar com o T também. Eventually, hourly, monthly, sometimes, normally, now and then, certo? Todos eles eu coloquei a tradução para que vocês vejam. Querem decorar? Querem decorar? Podem. Porém, não precisa assimilar isso tudo agora, é só para que vocês entendam o quê? Que existe onde colocar. No português a gente fala, eu nunca vou à academia. Eu vou à academia nunca. Berna, tá perguntando alguma coisa aí? Não é porque eu tô falando sozinha mesmo. Ah, tá, não, beleza. Então, ó, Tô quando eu tentando falo falar. assim, Deixa eu desligar aqui o microfone. não, não, fica tranquila. Se eu falo assim, por exemplo, eu sempre vou à igreja. Eu vou à igreja sempre. Em sentido, não tem mudança nenhuma, e no português é possível essas duas ordens. É, obviamente que existe uma diferença que um vai com vírgula e o outro não. Mas no inglês não é. Geralmente a ordem do inglês, ela é mais precisa. Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala que no geral é sujeito, advérbio e verbo, se eu for falar isso aqui como nunca, eu nunca jogo videogame, I never play video game. Se eu falo que a gente sempre está no lugar pontualmente, nós sempre estamos pontualmente no lugar, a gente fala we are always on time e não never. Por quê? Always é sempre. Vocês aí estão never ou always on time? Geralmente quem aí é pontual, porque para tudo quanto é coisa que vai, horário marcado, tudo vai e não atrasa. Eu sempre sou atrasada, como eu diria. É só Ah, você aprender. sempre é atrasada? Tá, quem é o Sempre time da Letícia aí? Mais alguém é atrasada? As atrasada. Eu tô sempre atrasada também. zero, quanta gente atrasada? Então tá, deixa eu ver aqui. Elidriele, nós temos a Letícia, mais alguma pro time das atrasadas? You are late, you atrasada. You atrasada é ótimo, né? Você está atrasada. You are late. Tem uma palavra na tabela. Volta rapidinho que eu queria. Ah, essa Yarley? Como que se fala? Cadê? Deixa eu me Diariamente. aqui. Tá, diariamente tá aqui. Onde que tá? Deixa eu apontar só para ficar mais fácil. Na primeira, Na quarta letra. Primeira coluna. primeira coluna, Quinto every nome. hour. Aqui? Não. Não, Ah, tá. diariamente. Desculpa, aqui. Isso. Tá. Aqui a gente divide, Letícia. Até o LY, reparem que a boa parte, isso é até importante você falar agora que eu lembrei de uma coisa.
Advérbios no português, reparem que muitos deles terminam em mente, constantemente, diariamente, raramente, geralmente, regularmente, usualmente. Como se transforma esse sufixo, esse mente, tá? Que indica advérbio no português. No inglês vai ser esse ly, que é o li. Reparem que tem o li aqui, ó, constantly. Constant é constante. Constant é constantly, é constantemente. Aqui é a mesma coisa. Qual é a palavra que forma o diariamente? Que aqui não é diariamente, tá? É anualmente. Eu digitei errado. Deixa eu até corrigir. Eu ia perguntar que os dois estavam, qual era a diferença? Não, anualmente. Desculpem, foi erro meu. Peraí. Eu fiz aqui bem Yearly. rapidão. Corrijam aí, corrijam aí. Vai ficar certo já? Se alguém já imprimiu, só por favor, corrija. Tá, então aqui, year. Já ouviram falar de Happy New Year? Happy New Year. Happy New Year é Feliz Ano Novo. Year é ano, tá? Year, até o R. Então, quando a gente fala yearly, yearly, é meio caipira, parece o par, tá? Parece o nome do Uhum. Paraná. Então, é esse yearly, yearly. O LY, gente, é um I bem marcado mesmo, som de I bem Uhum. marcado. Você pode fazer sem medo. Então, constantly, occasionally, Year. yearly. Esse Y no final é som de I. Então, aqui a palavra, na dúvida, Letícia, faz assim: ear e bota o li no final. Yearly, Year. yearly. Às vezes tem uns que dá uma Yearly. esticadinha e fala yearly, yearly. Mas se você tá falando rápido, yearly, yearly, tá? Porém, é só pensar que é a palavra que forma antes. Se a gente for ver aqui, ó, constant, day, por isso que é dia, diariamente. Praticamente o mesmo processo em português. Da palavra dia, veio diariamente. Da palavra ano, veio anualmente. E assim por diante. Palavra raro, veio raramente. E no inglês é a mesma coisa. Então, todas as palavras que vocês pensarem no português, a maior parte delas terminadas em mente, são advérbios. A maior parte, tá? Não todas. No inglês, quando terminar em ly, geralmente também é essa terminação de advérbio, tá? Não quer dizer que todos os advérbios são assim, porque tem aqui o never para justificar isso. Porém, boa parte sim. A gente está vendo aqui, ó, constantly, daily, yearly, occasionally, rarely, hardly, frequently, generally, regularly, usually, scarcely e assim por diante. Então, esse final aí é para marcar, é como mente do português, só que mente eu digo o sufixo, tá? Que vem no final da palavra, não o verbo mentir. Não vão confundir aí, certo? Enfim, então o que que vocês vão fazer? Quando eu peço as tarefas para vocês, eu tô vendo que vocês não estão mandando, não. E às vezes na aula não rola eu conferir tudo. Então, me mandem no grupo, gente, porque é uma forma de vocês aprenderem. Inclusive, da aula passada, quem fez algumas frases, me mandem. E dessa agora também. Vocês vão fazer algumas frases a ver com vocês. Por exemplo, o que vocês nunca fazem? Eu e Elidriele já falamos que nunca vamos à academia. Isso vai mudar, viu, Elidriele? Eu vou entrar pro time das garotas e vou ficar fitness. E daí eu vou sair do seu time, tá? Mas Aproveita querendo, mas tá difícil. Sim. Não, mas você tá bem. Fica firme, só pensando em saúde mesmo. Uma hora vai. Uma hora vai. Uma hora a gente passa pelo menos do never pro rarely ou hardly ever. Tá? Então pensem em coisa que vocês fazem toda hora, em coisas que vocês fazem diariamente. Vocês vão usar essas palavras que estão aí na tabela. De novo, gosto do número 10. Vocês vão fazer 10 frases a ver com vocês. Eu, I I never drink Coca-Cola. Eu nunca bebo Coca-Cola. Aí eu sempre bebo. Que pronuncia o sempre, é. O sempre, always. Ah, é. Always. Always. Aqui no primeiro, tá? É porque é totalmente nada a ver, né?
Tipo, esse A, assim, no inglês, ele pode fazer o som do A igual ao nosso, um A um pouquinho mais, como posso dizer, a língua um pouco mais atrás, fica A, ou A, quase um O. Então, always, always, tá? Então, assim, vai prestando atenção, assim, em músicas, em textos que vocês vão lendo. Joguem lá no YouTube, Short Stories. Eu vou mandar no grupo. Mas daí vocês vão lá e vão procurar pequenas histórias que tem com áudio, que tem com escrita, para vocês ir praticando aí o ouvido, tá? As 10 palavras é pra te enviar? Faz o seguinte, manda no grupo, porque daí os outros também vão aprendendo com vocês. Não tenham medo de errar, porque daí eu vou corrigindo essas frases. Frases simples. Adriana, E eu, tipo assim, por eu fiz exemplo, a anterior. então a que você fez, me manda lá no grupo também, que eu vou corrigindo e a galera vai vendo. A ideia é que vocês usem o grupo para isso. Tanto o grupo ou o Google Deixa Classroom eu. tem um espaço lá para vocês Ah, escreverem também, tá? A diferença é que ok. o WhatsApp, se vocês mandarem, não fica tão longo o histórico, né? Pode dar um problema no celular e tal. Lá no Google Classroom, se quiser deixar marcado lá, é legal que é uma comunidade, tem como vocês irem escrevendo e eu recebo notificação toda vez que vocês comentam qualquer coisa lá. Enfim, façam 10 Hum, frases com esses adverbs of frequency. vou até enviar agora que eu fiz Manda aqui. assim, eu vou ter agora aula de espanhol e daí eu corrijo durante essa semana. Quem tiver exercício Ah, que fez, mande que eu corrijo. Em relação a esse PDF que eu mandei para vocês da aula de hoje, tem também uns exercícios aqui, e na página seguinte tem os gabaritos, tá? As palavras que estão grifadas. Então, coloquem no tradutor, tentem fazer primeiro sozinho. Não conseguiu, depois coloquem no tradutor tentando assimilar essas palavras e depois somando alguns novos vocabulários que estão escritos aqui. Esse já tem o vocabulário, não precisam me mandar porque já tem o vocabulário, é só para que vocês possam praticar aí, certo? Mas o que eu quero é que uhum. vocês me mandem no grupo em relação a vocês. Certo, gente? Vamos tirar uma foto então para nossa finalização da aula, porque eu vou ter que começar outra agora. Hoje a gente só tá em mulher, né? Sim, você tá. Mulheres pra frente, que estudam, dedicadas. Cadê a Lohane, a Débora e a Miraci? Vamos conseguir pôr a carinha? A Miraci tá trabalhando, mas. Gente, vocês estão vendo aqui, ó, o pessoal que chegou antes viu essa zona que está aqui atrás. É a pessoa que está de mudança daqui a uns dias. Então tá assim, tá feio o negócio, Uhum. mas vai ajeitando. Então sorriam aqui e vamos falar cheese. Cheese é queijo, tá? Eles costumam falar isso. Atenção, cheese. Cheese. Eu acho que deu errado. Vamos de novo. Atenção, cheese, Cheese. cheese. Beijo, gente. Até a próxima aula. Vai ficar salvo só essa Tu vai segunda enviar parte. o link, né? Do espanhol? Vou. O pessoal que está no grupo, você está Uhum. no outro grupo já de espanhol, né, Adriano? Eu te incluí lá no outro grupo. Eu acho que não. Eu vou mandar no de inglês de novo, mas quem não tá no espanhol, desconsidera esse link, tá? Quem não quer participar, é só para quem quiser ver como é que é de espanhol, já vai ser em seguida agora. Beijo, tchau, Ok. tchau, gente. Beijos. Aproveitem a semana Até. animados. Uhul.